Olá, tudo bem? Boa tarde, Pastor Brandão. Hoje eu estou querendo voltar a falar sobre uma coisa muito importante, sobre educação, sobre ensinar as nossas crianças e até de falar sobre frustração dos nossos pais com respeito às crianças e seu ensinamento. Hoje está se falado tanto sobre isso, não é verdade? E eu quero falar sobre o livro de Provérbios. Tem dois textos bíblicos ali em Provérbios que eu quero falar para você, que são até muito importantes, que é a base da nossa conversa. Em Provérbios capítulo 22, 6 vai dizer assim: ensina a criança no caminho que deva andar, e ainda quando for velho, não se desviar dele. E tem um outro que está no verso capítulo 11, verso 17, e que diz assim: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Então, essas duas palavras, ensina a criança no caminho que deva andar, e o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, isso é a máxima do livro de Provérbios. Provérbio é um livro dirigido especificamente para os jovens. Sim, pais e mães ensinam as crianças, mas verdadeiramente é um livro direcionado para a nossa juventude, né? Onde ensina a respeito da pureza da vida e decisões sábias. É muito legal falar sobre o livro de Provérbios. A juventude é a época da formação da identidade, da alta descoberta. É verdade, na juventude que os jovens querem direcionar suas vidas para um caminho, para o que vai ser na vida profissional, qual a faculdade que vai fazer, qual é a namorada, qual é aquela pessoa que eles querem trilhar no caminho, né, da sua vida, e também de olhar para os seus pais. Seus pais já estão com idade avançada, madura, então como os filhos também olham para os seus pais, o que seus pais representam para a sua vida. Então, o provérbio é muito bom para isso, né? Para a autodescoberta da amizade e de desenvolvimento, e que a palavra de Deus é suficiente para orientar os jovens em toda a sua vida, a área da sua vida. O provérbio ele foi escrito por um homem muito sábio. Quem lembra de Salomão, rei de Israel, filho de quem? Do rei Davi e de Betseba, uma mulher muito linda, muito bonita, e que Davi, ali com ela, teve seu filho chamado Salomão. Salomão tinha 20 anos, portanto, um jovem, né? Quando começou a reinar sobre Israel. Ele escreveu 3.000 provérbios e ele compôs 1.005 cânticos, 5.000 canções. Era muito bom esse rapaz chamado Salomão, jovem de 20 anos. Provérbios são... O que é provérbio? Provérbios são declarações breves da vida diária, das coisas cotidianas, palavras breves da vida diária, indicando o caminho prático para uma vida de sucesso. Provérbio quer dizer ser como, ou comparado ao quê? É o chamar, né? O chamar, desculpa, o machar quer dizer ser como, comparado a quê? E era isso que Salomão ele escreve no livro de Provérbios. Filho meu, ouve o ensino de seu pai e não deixe as instruções de da sua mãe. Isso está lá em capítulo 1, verso 8. O sonho de toda família e de toda criança, um dia, era entrar numa escola rabina lá em Israel, lá a família dos judeus, né? Eles sonham de todo pai e toda mãe, quando uma criança chega à idade boa de 6, 7 anos, né? Eu de toda criança também era ser chamado para uma escola rabínica, né? Ser chamado por um rabino
para um mestre ser um talmudinho, né? Um discípulo, um aluno de um mestre, de um rabino. Olha, todo sonho de uma criança de Israel. E como eu acredito que no Brasil também, todo sonho de um pai, de uma mãe, quando uma criança chega à idade de 6, 7, 8 anos, já começa a mostrar seu talento, saber ali a sua sabedoria, não é isso? YouTube está cheio de criancinhas aí de 4, 5 anos já mostrando capacidade de inteligência, não é verdade? Mas saiba que mesmo com bons ensinos, né, nesta promessa para os filhos de Deus, e essas recompensas, né, alguns pais e até mesmo filhos se sentem angustiados e com sentimento de fracasso, pois confiaram no Senhor e ainda assim têm filhos que se desviaram do caminho do Senhor. Verdade. Duas promessas: ensina a criança no caminho que deva andar, e quando crescer dela, quando se tornar velhos, não venham ficar tristes, né, pela falta de conselho. E aquele outro verso, lá no capítulo 11, 17, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Caramba, né? Que palavra de conselho, não é verdade? Mas o que acontece quando muitos pais ensinam, educam, né, dão direção para os seus filhos, falam de Deus, falam do caminho, que o caminho de Deus é perfeito, não é verdade? Mas mesmo assim, às vezes dão errado, né? Os próprios filhos também. Puxa vida, eu fui para uma direção errada, estou decepcionado, estou angustiado, estou com um sentimento de fracasso, né? Mas o que acontece, né? A palavra ensina, né? Ensina a criança. A palavra ensinar é o shanak. Ele quer dizer colocar algo na boca, né? Ensina, lá no hebraico, quer dizer colocar algo na boca. Quer dizer, né? Na boca da criança. Alimente a criança, massageie a gengiva do bebê, adoça com os dedos para estimular a sucção quando colocado no seio da mãe. Ensinar é aproximar, chamar, colocar coisas na boca da criança. O que nós estamos, o que nossas crianças estão falando? O que as crianças estão aprendendo a dizer hoje em dia, é isso? Como tem sido a relação dos pais com seus filhos? O que os nossos filhos estão falando aí fora? O que os nossos jovens estão falando acerca do que aprenderam com seus pais quando criança? O que nossos jovens sabem de Deus e sabem da vida com Deus, sobre as promessas de Deus para as suas vidas? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus, lá no livro de Marcos, capítulo 3, verso 13 em diante, Jesus, ele, né, que é o nosso mestre, o rabínico maior ali de Israel, ele sobe no monte e aí, depois de passar uma noite orando, ele desce e diz o texto que ele chamou para si, Jesus, o rabino, o mestre, ele chamou para si quem ele quis. E chamou quem? Ele chamou 12 homens com cultura, com educação, talvez seja com fracassos na educação, fracasso na vocação para ser alguma coisa, e Jesus chama 12 homens que talvez em nenhum lugar seria escolhido para fazer uma grande coisa, né? Grandes realizações. Ele chama 12 homens frustrados na educação, frustrados nas suas decisões, e chamam para si quem ele quis. E chamou 12 homens, e que esses homens passaram a ser chamados de discípulos, de alunos. Jesus, ele restaura 12 homens fracassados na infância e chama eles de discípulos, e chamam eles para transformar o mundo e ser chamado de discípulos, de alunos, e ele chama
Jesus de meu mestre, o rabi, o mestre. Agora Jesus chama para si quem ele quis. João capítulo 15, 16, diz assim, não foi vocês que escolheste a mim, mas eu é que escolhi vocês. Olha que bacana ser escolhido, ser chamado por Jesus para ser um discípulo, para ser um aluno, não é verdade? Ser um belo cristão, um bom jovem, um bom rapaz, uma boa moça, uma bela criança que venha fazer diferença nesses dias. Que você não fique decepcionado ou chateado, saiba que Jesus está chamando você para ser um aluno, para ser um talmidinho, né? Ser um aluno de uma escola maravilhosa que Jesus tem colocado diante de nós. Que Deus abençoe você, uma boa semana, um bom ensino. Passe isso para outras pessoas, essa palavra de hoje, amém? Que Deus abençoe a todos.